É claro que ao longo de toda a semana, inclusive aqui nesse espaço, eu fiz questão de me referir à Ferroviária como um time qualificado, difícil de ser batido, apesar de estar na segunda parte da tabela. É que as características, o jeito, a propositura de jogo, o controle que a equipe tem sobre um adversário e até a posse de bola, que em alguns jogos, notadamente os jogos em casa, ele tem um desempenho bem superior. Mas o que eu não esperava era um CRB é, mais ligado, mais fortalecido, com uma capacidade melhor de mostrar a ideia de como fazer, de entender a característica do jogo e, em cima disso, ter uma capacidade de, à medida que ele tivesse as leituras do jogo, ele fosse crescendo dentro das disputas. Mas aí não foi muito bem isso que aconteceu. O CRB teve minutos iniciais de um troca-troca com a equipe da Ferroviário. Uma hora um atacava e o outro tentava se defender um pouco mais. Depois era o contrário. Aquele que atacou defendeu um pouco mais e deu mais espaço para que o outro dominasse as ações do jogo. Talvez uma boa chance para cada um deles, até que aos 30 minutos tem um lance que seria crucial, importantíssimo, fundamental, pensando na partida como um todo. E isso aconteceu quando o Baggio recebeu um passe, ele estava em progressão, em direção ao gol, e com a clara e manifesta chance de gol, teve um toque, ele é derrubado, e o árbitro não titubeou, aplicou logo o cartão vermelho de cara. 30 minutos e a Ponte Preta, a equipe da Ferroviária, com um jogador a menos. O VAR até fez uma rápida intervenção para ver se via alguma outra coisa ou se não dava para interpretar de outra forma, mas a expulsão foi mantida. Nesse recorte do jogo, era um jogo que tinha altos e baixos de ambos os lados. A situação ofensiva em alguns momentos, a dificuldade de conter a bola do adversário, e isso normal dentro da partida. Aí, o CRB tem o domínio territorial, tem o giro na área da Ferroviária, mas muito pouca oportunidade, né? Tem uma finalização cafofinha do Tiaguinho, tem já um sintoma do que seria o CRB com bolas aéreas e os cruzamentos e a insistência e o trabalho com essa condição. Mas em nenhum momento se mostrava efetividade. E aí é que eu sempre digo que você sentado vendo um jogo, comentando um jogo,
sem o nível de responsabilidade que exige, por exemplo, de um técnico como Barroca ou de qualquer outro treinador. Muitas vezes no conforto de um sofá, de um bar cercado de amigos, de uma transmissão em um estúdio de rádio, ou num estúdio que você é monitorado, um estúdio de televisão que você é monitorado o tempo todo, recebe informações de segundo em segundo, mas e a pergunta era o que fazer agora que a gente está com um jogador a mais. Enquanto a equipe da Ferroviária já tinha montado as suas ideias, as suas capacidades de transições, aquilo que ele tinha pensado para o jogo. Aquilo que ele tinha pensado para o jogo. E aí me acontece uma falta em favor da Ferroviária e a Ferroviária faz 1-0. Nada pode piorar, né? Ou as coisas muitas vezes pioram quando elas já estão ruins. E aí a Ferroviária faz 1-0. Você tem mecanismos que são trabalhados, dando ideias de o que fazer, de como fazer, de que pensar. E normalmente o futebol marca alguns territórios. Ah, teve um jogador expulso, vamos reforçar a nossa defesa. Vamos botar um terceiro zagueiro. Aí o cara fica com a raiva assim de, pô, se eu tivesse feito a modificação um pouquinho antes, talvez eu não fizesse essa que dificultaria mais, neutralizaria, porque ele recompôs o sistema defensivo e com o Ricardinho, né, que já foi um homem de marcar mais do meio para frente, hoje é um cara que marca do meio para trás. Mas o CRB insistia em muitas jogadas pelas laterais, mas sem efetividade. Eram jogadas em que a bola é alçada na área e tão e somente só. Não tinha trabalhos sincronizados e eu fico incomodado porque, de repente, por que os jogadores não conseguiram executar? Porque eu não tenho dúvida de um técnico com a qualidade do Barroca, ele deixaria de ter treinado ou de fazer esse tipo de orientação. Tá com um a mais. Isso é quase automático na cabeça do jogador. Ó, vamos trabalhar para dar amplitude para o jogo. Vamos posicionar dois homens por dentro, porque quando tiver a possibilidade, aqui está um pouquinho apertado. Gira essa bola lá no outro lado, troca de corredor e tenta atacar o espaço, pegando a equipe adversária sem o balanço natural ou sem o balanço necessário para conseguir travar isso. E aí o CRB foi se complicando, foi sofrendo, foi tendo dificuldades, foi sem alcançar aquilo que se imaginava. E quando você viu, se você soltasse alguém de frente para a TV, sem GC, sem as informações, sem nenhum dados na tela, o cara ia olhar assim e diz: o que é que você percebeu no jogo? Ah, eu estou percebendo que esse time de branco e vermelho, ele tem mais atitude.
e que o outro está com o controle das ações. Aí, resultado. Vem o segundo tempo, o CRB faz mudanças, insiste, bola alçada, mas você não viu finalizações de média e longa distância. Você não viu condições, situações, trabalho para se fazer a mudança do paradigma do time dentro de campo. Eu quero que um lado do CRB seja um lado de muita amplitude para eu abrir essa defensiva. Não vi os caras fazerem. Tabelas curtas por dentro de campo. Também não consegui enxergar. Embora que, até por não conseguir pressionar muito o seu adversário, você viu o CRB com uma certa ressalva. Meu Deus, será que vai dar? E aquela coisa, e aquela agonia. Mas também não teve grandes chances. Volume de cruzamento de um lado para o outro, de uma bola para outro, e mais nada de mais contundente. A verdade é que, com tudo isso, fica claro o que eu disse um pouquinho antes de começar o jogo, que são times em formação. Que tentam justamente quebrar essa ideia para estar mais fortalecido. Mas é um CRB que continua vendo potencial para crescimento, um trabalho efetivo do Barroca e uma possibilidade clara de que o time amadureça até e principalmente nas derrotas. Na vitória é muito bom, porque na vitória você só leva tapinha nas costas, você aplaude, paga aqui uma cerveja para ele, deixa uma cerveja lá paga, diga que foi um torcedor. Mas não, numa situação como essa, numa situação como essa, vem muitas dificuldades, vem muitos questionamentos, vem pressão, mas nem era o time já classificado, encantado do país, o melhor time de verso e prosa da Série B, quando ganhava. Quando perdeu, quando não conseguiu o resultado, quando teve muita dificuldade, quando não criou alternativas, é preciso compreender que as coisas funcionam assim. E agora trabalhar para um final de semana que também promete muita coisa. Quinta-feira já tem o América e tentar essa recuperação, independente se esteja ou não dentro do G4. Mas vai ser sempre muito importante ter a mira daquilo que quer. E quando quer isso, mesmo que ainda não seja no ponto ideal, mas você vai monitorando, vai buscando essas prerrogativas, essas possibilidades. Carlos Henrique dos Santos, Alberto, você é o comentarista de todas as torcidas. Parabéns, irmão. Deus te abençoe sempre grandemente. Amém. Amém, Carlos. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Um abraço do fundo do coração. Tá? Obrigado, ZK. Valeu, diz o Genivaldo. Se cuida também. Para estaremos, gente, estaremos juntos por aqui, se Deus quiser. Washington Santos. O jogo foi desenhado para o CRB ganhar. Estádio neutro, sem torcida, CRB com um jogador a mais. Como conseguiu perder um jogo desse? Um jogo desse precisava muito dos extremos. Nem o Baggio, nem o Thiaguinho conseguiram fazer isso, conseguiram dar números a isso.
De repente, quem estava mais confortável no jogo, mesmo com um placar adverso, era a, a Ferroviária, e ela conseguiu controlar o jogo como ela desejava. Jamerson Oliveira, bom dia, Alberto. A galinhada perdeu, foi? Que pena. Vocês não tem jeito, não. Vou nem comentar, tá dizendo ele. Só para ter a noção em relação à pergunta, deixa eu ver quanto tempo já tem. Já temos 1 hora. É, então, vamos lá. Você achou a derrota do CRB para a Ferroviária justa? Para 97% sim, para 3% não. Foram 36 votos na noite e madrugada de hoje. Olha a hora, careca, tá dizendo o Genivaldo. Já temos aqui, que eu saí da plataforma de onde chegam os dados, já temos 1 hora e 10 minutos de live com 25 pessoas aqui e no nível mais baixo assim, de likes, né, que dificilmente a gente vai conseguir aqueles números bem mágicos que a gente chega de 100, cento e poucos likes, agora temos 31 likes, então está na hora de fechar os trabalhos. A derrota do CRB, ela não é uma derrota que coloque em xeque a qualidade do time, as ideias do Barroca, não. Mas de repente tem dias que as coisas não funcionam como se quer, como se imagina, como era preciso que ela necessitasse reagir dessa maneira. Então, agora é centrar, vai ter sessão de trabalho na segunda-feira, na terça, na quarta e na quinta, já em campo contra o Mecão, lá no estádio Pelé, num horário cascudo demais, às 21h35. Daqui para lá tem muita coisa para acontecer. Ver se essa derrota causa dúvidas para o técnico Barroca, ou se ele permanece convicto de que é mexer o mínimo possível na formação da equipe, mas deixar as suas impressões, como é que foi o Olívio, o Olívio. Onde é que eu fui buscar o Olívio agora, né? Mas ver as impressões, como é que foi o Fernando Henrique, a volta do Danielzinho, Giovani já tem uma capacidade maior de ser competitivo, com o tempo que ele precisaria para tudo isso. Então, é aguardar, mas torcer para que o CRB, assim como aconteceu com ele no jogo contra a Ferroviária, que nesse período ele não sinta o peso do que não aconteceu contra a Ferroviária e que não carregue esse peso justamente para o momento do jogo em que as pessoas imaginam o CRB já de novo, enfrentando um dos grandes da competição, pode até não estar bem, pode até não estar entre os melhores, mas é um dos grandes e deve forçar o CRB a buscar uma grande atuação.